Olha, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, afirmou hoje que a economia brasileira pode voltar a crescer dentro de aproximadamente um ano. Para ele é muito fácil, né? Um ano para crescer. Agora, para o dia a dia do brasileiro é muito difícil, né? O ministro disse ainda que os empresários têm de estar preparados para atender essa demanda. Se os empreendedores não estiverem preparados para o momento, isso gera inflação e impede um crescimento maior do Brasil, configurando o chamado voo de galinha. Levy explicou que, resolvida a situação fiscal, será possível reduzir os juros e o crédito voltará a crescer de maneira saudável. Assim, a economia deve reagir relativamente rápido e, justamente por isso, é preciso avançar com as reformas estruturais. O ministro disse ainda que algumas medidas tomadas pelo governo no começo deste ano já estão dando resultados. Muito bem. Antes de fazer a entrevista aqui, eu queria colocar isso. A presidente Dilma, hoje, com um telefonema frio, bem frio, demitiu o ministro da Saúde, Arthur Quiorio. Pelo telefone mesmo, né? Nem teve uma conversa assim frente a frente. Esse ministério deve passar para o PMDB. O PMDB já tem na atualidade 6 ministérios. Deve ganhar mais 7. 6 e 7 dão 13, né? O número 13. 13 é um número do PT. Pode ser coincidência, mas na verdade o Palácio do Planalto, a presidente, está esperando que o PMDB venha dar um apoio para valer o governo. Porque o PMDB finge que apoia. Mas com 13 ministérios, número do PT, quem sabe os PMDBistas possam apoiar para valer o governo. Eu quero ver, viu? Não acredito não. Bom, vamos falar de outro assunto, de economia. Mesmo com os efeitos da crise econômica e política, o momento para investir na compra da casa própria ainda é favorável. Isso porque os preços dos imóveis estão congelados e sobram ofertas de descontos. Mas especialistas alertam: o comprador deve ter cuidado para não cair na mão de um corretor antiético e assim ver o investimento se transformar em prejuízo, ir por água abaixo. Para conversar sobre o assunto, recebemos agora Quênio de Souza Pereira. Ele é presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Minas Gerais. Boa noite, Quênio. Prazer em recebê-lo aqui novamente. Boa noite. Você que é um homem multimídia, né? Eu estava falando antes aí no intervalo, quando você chegou. Está em jornal, está em rádio, está em TV e está na principal TV, né? Na BH News. Com BH certeza. News TV. É um prazer. Mas, Quênio, essa crise pode levar a pessoa a cair, o comprador a cair na boca do lobo? Com certeza, porque o que acontece na prática? Tem imóveis que têm 5, 6 placas, esses imóveis automaticamente favorecem a aplicação de golpes. Então é fundamental que o comprador ou candidato a inquilino tome cuidado com relação a esse excesso de placas do imóvel. E, isso é indicativo de maracutaia? Pode acontecer, com certeza, isso facilita no caso. Porque é o seguinte: o que a Lei 6.530, a lei que regulamenta a corretagem consagra? É aquela relação de procuração de confiabilidade entre o corretor e o proprietário. Então, logicamente, Barroso, você vai fornecer uma procuração que se equipara um cheque em branco para quem você confia. Se o proprietário coloca o imóvel em 3, 4, 5 empresas, isso vira uma bagunça. E, logicamente, que aparece a pessoa mal intencionada que pode dar um golpe no inquilino ou então até no comprador. Tem casos concretos de que a pessoa faz a locação, recebe o aluguel adiantado ou um depósito em calção e desaparece, porque não é realmente um corretor credenciado. Então, o que ocorre? A lei é clara, deve o proprietário dar uma autorização para um corretor, inclusive a lei proíbe que o segundo corretor entre no negócio sem a autorização expressa do primeiro. Por quê? Para evitar essa confusão no mercado. Então, o correto é que o proprietário nomeie apenas um corretor ou uma imobiliária para fazer a intermediação da locação ou da compra e venda.
E a lei, inclusive, prevê também a punição pela concorrência predatória ou antiética. Então, o que acontece na prática é que aquele imóvel com várias placas acaba perdendo valor, porque o pretendente à compra ou locação percebe que o imóvel está encalhado ou está superofertado. Diria aquela antiga canção popular, né? Laranja madura na beira da estrada ou tá bichada, Zé, ou tem marimbondo no pé, né? Com certeza. Tá muita oferta lá, o negócio pode estar feio. Mas o vendedor, o dono do imóvel, geralmente ele apela para essa promiscuidade de empresas, de corretores, de oferta, é porque ele acha que vai vender mais rápido, que daquela maneira ele pode passar o imóvel para frente. Isso aí seria um mito ou é verdadeiro? Ô Barroso, você que é uma pessoa experiente de vida, você sabe que isso é um grande mito, que acontece na prática, que esse imóvel, quando coloca em várias empresas, nenhum corretor trabalha com seriedade. Então tem que haver uma relação de confiabilidade entre o corretor e o proprietário do imóvel. E a própria lei consagra isso, a lei fala em lealdade, em credibilidade, fala na questão da confiabilidade. Então, logicamente, que aquele imóvel com várias placas, ele acaba perdendo o valor comercial. E um fator interessante, o comprador que é habilidoso, ele vê que está cheio de placas, ele acaba fazendo leilão, joga para baixo o preço do imóvel. E o corretor de imóveis, que pela lei deveria trabalhar para o proprietário, que é o cliente dele, porque o corretor sem imóvel não vende nada, o corretor passa a trabalhar para o comprador. Então, é uma inversão de valores e isso acaba gerando prejuízo para o proprietário do imóvel. E as situações de golpe que ocorrem no mercado pelo seguinte motivo, até no caso da locação. Então, imaginamos um imóvel colocado em locação que tem 2, 3 imobiliárias para alocar. Então, o corretor não tem nenhum vínculo de confiabilidade ou consideração com o proprietário e vice-versa. Ele vai alugar para o primeiro que aparecer para ganhar comissão. Então acaba que eu faço um cadastro, e logicamente vira uma bagunça. E essa bagunça, o que acontece na prática? Já tem sentenças condenando o proprietário do imóvel e a imobiliária porque alugou imóvel em duplicidade. Porque a locação, ela acontece de forma paulatina. Faz um cadastro, depois o contrato, leva o contrato para assinar, tem fiadores. O que acontece, Barroso? Teve casos concretos, até com um delegado federal que chegou de Goiânia com um caminhão de mudanças. Nós chegamos na porta da casa, já estava ocupado por outro inquilino. Então, houve uma locação em duplicidade, 2 imobiliárias, que é o próprio Código Ético proíbe. Isso com o delegado federal não é bom, não. Não, foi uma piada o negócio. Então, o delegado federal chegou com o caminhão na porta, já com a casa ocupada, logicamente, processou o proprietário, processou a imobiliária, ganhou a ação, e a multa pelo contrato, 6 meses de multa de aluguel e mais perdas e danos. Ou seja, até o dano moral também. Então, o que acontece na prática é que a lei ela prevê mecanismos e o Código de Ética para coibir o que acontece no mercado de forma frequente. Então, aquele imóvel com 2, 3 placas configura realmente uma postura completamente antiética do corretor, da imobiliária e, logicamente, que o proprietário consciente não deve trabalhar com o corretor que não cumpre a lei. Ele deve evitar um corretor que cria uma situação de risco para o proprietário, no caso da venda ou locação. Muito bem, querido. Isso é uma palavra de um especialista. Você atua há muitos anos e profundamente com essas questões. Acho que as pessoas têm de seguir isso, né? Na hora de escolher um bom corretor e confiar numa relação única, né? Numa mão única, vamos dizer assim. Olha, a BH News, o Redação, agradecem novamente a sua presença aqui. Boa noite e até uma próxima oportunidade. Por nada e boa noite. Boa noite. E o Redação volta daqui a pouco com mais notícias e vem aí o futebol também. Daqui a pouco.